No conto anterior, Paloma rejeita Alex devido à sua invalidez e inicia um novo relacionamento extraconjugal quando ainda estava com Alex. Ela decide terminar com Alex e no mesmo dia abandona-o sozinho na casa com seu criado José e vai embora com seu novo amor estrada afora. Alex, aconselhado por José, pede perdão à sua ex-esposa Ana e eles reatam o casamento. E Alex muda de vida e alcança bom testemunho diante de Deus e vive agora feliz com sua esposa. A história a seguir conta uma parábola de caráter fictício relacionado com a realidade para ensinar e exortar através dos mistérios de Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Passa-se um ano depois que Paloma tomou a decisão de abandonar Alex para viver em outro país com seu novo amor que tem por nome Carlos Ferreira Júnior. Um rico empresário, dono de muitas empresas e possui uma grande fortuna e várias propriedades. Paloma, quando conheceu Carlos no escritório em que trabalhava, tinha se passado 2 semanas após o acidente com Alex. Carlos tinha acabado de chegar da América e o escritório onde Paloma trabalhava fazia parte de uma de suas empresas, que é patrimônio herdado pelo seu pai, que era o principal patriarca da empresa da família. Carlos se encantou com a beleza de Paloma e sentiu a necessidade de conhecê-la e se aproximou dela. E Paloma também se encantou com Carlos, primeiro porque Carlos era um jovem bem apessoado e segundo porque era muito rico. E Paloma sempre prezou por riquezas e boas oportunidades e não perdeu tempo com Carlos e se envolveu com ele, até convencê-lo de levá-la para fora do país, deixando seu emprego e, posteriormente, Alex. Paloma, nesse tempo, nunca mencionou sobre Alex com Carlos, e quando decidiu abandoná-lo e foi com Carlos até sua casa e o deixou esperando do lado de fora, apenas disse que buscaria os seus pertences e nada mais. Nem passou pela cabeça de Carlos que havia outro homem dentro da casa, e assim Paloma parte para a América. Paloma agora tem a vida que sempre desejou: viagens, joias, roupas caras, carros, iates, casas de praia, festas de classe alta, simplesmente tudo o que deseja que o dinheiro possa comprar. Carlos não mediu esforços para dar uma vida de rainha para Paloma e disponibilizou para ela um cartão de crédito para que ela compre o que quiser e goze de todo o bem das riquezas da família Ferreira Júnior. Paloma pensou que agora que finalmente conseguiu a vida que queria, alimentou em seus pensamentos casar com Carlos e agregar em seu nome o sobrenome Ferreira Júnior, porque com seu soberbo pensamento, pensa que quando voltar para o Brasil, todos no escritório a invejarão, quando verem ela como esposa do dono da empresa. Porém, Carlos nunca gostou de compromisso e sempre foi adaptado a fazer o que quer. E outro detalhe nele é que sempre gostou de se relacionar com várias mulheres, principalmente as funcionárias da empresa. Esse gosto de se relacionar com as funcionárias da empresa já era um hábito conhecido entre os seus amigos empresários.
e Carlos costuma promover festas em sua mansão, com muitas bebidas e orgias das mais variáveis com garotas de programa e algumas funcionárias da empresa. Carlos sabia que sua posição só atrairia mulheres interesseiras e não se preocupava em se relacionar sem nenhum compromisso, e casar nunca foi os seus planos. Um certo dia, Paloma acompanhou Carlos em uma de suas empresas na Califórnia, porque ele tinha uma reunião marcada. Algo que era incomum, porque Carlos nunca havia levado alguma de suas conquistas para uma reunião de negócios. Ao adentrar no escritório com Carlos, Paloma nota que todos olharam para ela de forma diferente, mas não da forma que ela esperava, com certa admiração. Mas principalmente as mulheres do escritório começaram a cochichar entre si e a rirem, mas como Paloma não entende inglês, não sabia do que elas falavam. Porém, uma das funcionárias daquele escritório não concordou com o que viu e se compadeceu de Paloma, notando que ela não entendia o idioma americano, mas guardou para si os seus pensamentos. Quando começou a reunião de Carlos, Paloma não pôde entrar e teve que esperar na recepção, e nesse momento notou que todos continuavam a olhar para ela de forma diferente. Nesse momento se aproxima dela aquela mulher do escritório que não concordara com a zombaria das demais mulheres contra Paloma, e falando português cumprimenta Paloma, que se surpreendeu ao ver que havia uma brasileira naquele escritório. A moça se apresentou a Paloma como Heloísa e se assentou ao seu lado para conversar. Paloma se apresentou como namorada de Carlos e, notando que Heloísa também era jovem e bonita, cita por meio da mentira que irá se casar com Carlos e que tudo já está sendo preparado para o casamento. Heloísa estranhou essa informação de Paloma, devido à reputação de Carlos na empresa, e sendo ela também vítima das lisonjeiras investidas dele. Porém, Heloísa é casada e nunca cedeu aos encantos de Carlos, porque era cristã e de uma fé inabalável. Heloísa diz para Paloma tomar cuidado para não se decepcionar, em vista de ter vindo de tão longe para um lugar estranho onde não conhece a ninguém e nem fala o idioma deste país. Paloma retruca o conselho de Heloísa com aspereza e diz que casar com Carlos é o seu maior objetivo e nada vai impedi-la. Heloísa, naquele momento, devido à aspereza de Paloma, não revela ainda tudo o que sabe a respeito de Carlos, até porque sabe que Paloma está totalmente iludida por Carlos, não pelo amor, e sim pela avareza. Heloísa entrega um cartão com seu número de telefone para Paloma e diz que pode ligar para ela para tudo que precisar. E completa dizendo por meio de revelação: assim diz o Senhor, eu sei das tuas obras passadas e que foi usada para destruir um lar, mas posso restaurar a sua vida, assim como restaurei aquele lar que foi destruído. Paloma, ao ouvir essa revelação de Heloísa, a chama de louca, e nesse momento Carlos sai da sala de reuniões e vê Paloma conversando com Heloísa e pergunta para Paloma se aconteceu alguma coisa, que respondeu que nada. Aconteceu que havia se surpreendido ao ver que havia uma funcionária brasileira no escritório da Califórnia. Heloísa olha com um olhar desconfiado para Carlos e se retira do local para sua sala. Ao se retirarem do escritório, Carlos e Paloma se dirigem para um restaurante para almoçar, e eles conversam por alguns minutos. Então Paloma começa a conversar com Carlos sobre o casamento, como se já estivesse marcado ou mesmo planejado, sendo que Carlos nunca havia mencionado sobre casamento com Paloma. Carlos se assusta com a conversa de Paloma sobre casamento e diz que nunca passou pela cabeça de casar com alguém. Carlos diz para ir com calma, porque está indo depressa demais, e se assusta com a audácia de Paloma.
Naquele momento, ele força para que se encerre aquela conversa. Quando acabaram de almoçar, eles partem do restaurante, porém Carlos diz para Paloma voltar para a mansão, porque ainda tem negócios a tratar em outro lugar. Paloma pergunta se não poderia acompanhá-lo, mas ele insiste que ela volte para a mansão e chama o seu motorista para conduzi-la. Depois que o motorista levou Paloma, Carlos entra em seu carro e parte para o seu importante compromisso. A algumas quadras do escritório, Carlos para o carro em um luxuoso apartamento e, ao adentrar, é cumprimentado na portaria, porque todos já o conheciam. Carlos pega o elevador e vai para o 12º andar e toca a campainha no apartamento 1012 e é atendido por uma mulher. E ali Carlos permanece. Chegando à grande mansão da família Ferreira Júnior, Paloma se dirige ao closet do quarto e coloca uma roupa de banho, e como ainda fazia sol, foi se banhar na piscina e permaneceu ali por algumas horas. Já a noite caíra e Carlos ainda não havia chegado, e Paloma começou a ficar preocupada e inquieta. Logo, Carlos chegou e quando ele adentrou no quarto, viu Paloma em pé na janela. E ele estranhou porque não estava dormindo ainda. Paloma diz para Carlos que ficou muito preocupada com a sua demora, mas Carlos, com atitude rude, diz que não gosta que ninguém o controle e apazigua a frustração de Paloma com uma relação íntima. Ao amanhecer o dia, Paloma acorda com muito bom humor pela noite agradável que Carlos concedeu a ela. Mas ele não estava na cama. Ela o procurou pela mansão, mas não o encontrou e tentou buscar informação com os empregados, porém todos são americanos e não falavam português, e resolve ligar para o número de Carlos. Na primeira chamada, Carlos atende e disse que precisava sair cedo para chegar a tempo a uma reunião e que não queria acordá-la. E completou dizendo que só voltaria à noite e pediu para ela vestir uma roupa bem bonita, porque a levaria para um jantar de negócios. Paloma ficou alegre e se sentindo importante em saber que Carlos pretende incluí-la nos negócios, alimentando cada vez mais a ilusão de casar com ele. A noite foi se aproximando, e Paloma fez o que Carlos havia ordenado e vestiu um provocante vestido vermelho que realçava as curvas do seu corpo. Então Carlos chega e elogia Paloma pelo vestido e beleza. E então Carlos usa de cavalheirismo e abre a porta do carro para que ela entre. Paloma, com um sorriso no rosto, começou a alimentar em seus pensamentos que Carlos irá pedir a sua mão em casamento diante dos seus amigos empresários, e permaneceu com essa certeza em seu coração. Chegando ao local do jantar, que era um luxuoso restaurante, onde o atendimento só era possível por meio de reservas e só havia pessoas importantes e muitos milionários. Havia uma mesa vazia, e Paloma disse que só havia uma mesa vazia, no qual seria a mesa reservada para eles. Porém, Carlos afirmou que não era essa a mesa que ele tinha reservado. Logo, Carlos e Paloma se dirigem a uma mesa onde havia 2 homens e uma mulher, que seria a mesma que Carlos visitou no dia anterior. E quando se aproxima um dos homens, se levanta e beija a mão de Paloma. Quando todos se assentam, Carlos começa a conversar com esses homens e a mulher. Porém, Paloma se manteve calada e não entendia a conversa por não saber inglês. Logo, Carlos aperta a mão do homem e todos se levantam, e diz a Paloma que dali irão para outro lugar. Paloma pergunta aonde irão e Carlos diz que logo saberá. Então, todos se dirigem a uma limusine. E quando chega à porta do veículo, a janela abaixa e havia outro homem que aparentava ser mais velho, e então Carlos e Paloma entram.
Enquanto que os outros esperavam de guarda do lado de fora, dentro da limusine, Carlos fazia uma espécie de negociação com esse homem. E Paloma, a todo momento, perguntava a Carlos o que estava acontecendo, não obtendo resposta. Então, no final dessa suposta negociação, Carlos recebe uma maleta, que logo a abriu e dentro continha uma grande quantidade de dinheiro em dólares. Carlos sorriu e direcionou seu rosto para Paloma e disse que tudo que eles passaram foi prazeroso e que chegaram ao momento de cada um seguir em caminhos opostos. Paloma, sem entender e com lágrimas nos olhos, perguntou por quê. E Carlos disse que ela deve ir com aqueles homens, porque eles a farão ganhar muito dinheiro. E com um sorriso sarcástico, diz que ela, através da beleza do seu corpo, ganhará tanto dinheiro que não vai mais necessitar de dar um golpe em algum rico com o pretexto de casamento. Paloma exclama para Carlos que a enganou e o ofende e começa a fazer resistência para fugir, mas é impedida pelos homens que estavam do lado de fora e posta para dentro da limusine com truculência. E o homem que estava dentro aponta uma arma para Paloma para ficar quieta. Carlos parte com seu pagamento e os dois homens e a mulher entram na limusine onde estava Paloma com outro homem e partem. Naquela mesma noite, na casa de Heloísa, a mesma deitada em sua cama acaba tendo um sonho da parte de Deus, na qual revelava o perigo de morte que perseguia Paloma. Heloísa acorda assustada, despertando seu marido, que preocupado pergunta o que acontecera e diz que foi apenas um sonho, e no mesmo momento ajoelha-se no pé da cama e ora a Deus pela vida de Paloma, e em seu coração decidiu ajudar a moça. Paloma, em todo o trajeto, foi molestada dentro da limusine, e quando chegou ao local, puseram um capuz para fechar o seu rosto, para que não saiba onde está e a conduziram a um determinado local. E quando retirou o capuz, se viu em uma sala cheia de jovens mulheres com roupas provocantes e sensuais, e entendeu que se tratava de um local de prostituição. A mulher que estava no encontro rudemente conduz Paloma para um quarto para ali se instalar. E nesse quarto havia outra jovem instalada, e a partir daquele momento dividiram o quarto. Para a surpresa de Paloma, a jovem também era brasileira e se chamava Alícia. Paloma, desesperada com a situação, foi tranquilizada por Alícia, que diz que também está ali contra a própria vontade. Mas não tem alternativa, porque a única liberdade que elas podem ter dali somente é através da morte. E diz que esses aliciadores são de alta periculosidade e conta com o apoio de um homem muito rico, dono de muitas empresas. Paloma logo se lembra de Carlos e pergunta se esse homem rico tem por sobrenome Ferreira Júnior. E Alícia confirma e completa dizendo que também foi vendida por ele. Alícia conta para Paloma tudo o que sabe a respeito de Carlos. Diz que se envolveu com ele por intermédio de uma amiga que trabalha no escritório do Brasil, e que naquele local de prostituição tem jovens de todas as nacionalidades, grande parte vendidas por ele ao dono do estabelecimento. Todas arrebatadas de suas famílias, dadas como desaparecidas em suas nacionalidades, e todas que tentaram fugir foram brutalmente assassinadas. Paloma se desespera com a situação, não acreditando no que se envolveu, e atribui a si própria a culpa dessa situação. Alícia diz que agora não adianta lamentar pela má escolha e o que motivou o envolvimento com Carlos, mas aceitar a nova vida que levará dali para frente. Naquele momento, a mulher que conduziu Paloma entra no quarto e ordena para elas que se arrumem impecavelmente, porque os clientes já estão no estabelecimento. A mulher se direciona para Paloma e diz que se tentar fugir,
vai ser a última coisa que faria na vida, e segurando com violência no rosto de Paloma, pede confirmação de que entendeu o recado, e com lágrimas nos olhos confirma. No dia seguinte, no escritório da Califórnia, Heloísa trabalha inquieta em relação ao sonho com Paloma. Nesse momento, Carlos entra no escritório e Heloísa se dirige a ele e pergunta por Paloma. Carlos pergunta por que quer saber a respeito dela e Heloísa diz que havia gostado dela e queria saber se ela está bem. Carlos diz que terminou com Paloma e que ela já não faz mais parte da sua vida. Heloísa pede a ele o contato de Paloma, mas Carlos diz que não possui mais o contato dela. Heloísa agradece e volta para sua sala. Passa o dia e anoitece, e mais tarde de madrugada, no local onde Paloma está presa e sendo forçada a vender o seu corpo, mesmo não gostando dessa situação, fazia para manter-se viva. Logo, os seus serviços foram solicitados por um homem, e depois de beber algumas taças de uísque, ela leva-o ao quarto. Depois de consumar o ato, o homem, devido à quantidade de bebida alcoólica, adormece e Paloma viu que no bolso de sua jaqueta havia um celular. Paloma, nesse momento, lembra-se do número que pegou com Heloísa. Pega o celular da jaqueta do cliente e liga para o número de Heloísa. Na casa de Heloísa, ela é despertada pelo som do seu celular tocando, e quando atende, Paloma se identifica e rapidamente relata tudo o que aconteceu e implora sua ajuda. Heloísa pergunta onde fica esse estabelecimento, mas ela não soube responder porque seu rosto foi coberto para que não saiba a localização. E denuncia que, assim como ela, existem muitas outras jovens mantidas presas para se prostituírem contra a vontade. Heloísa percebe a gravidade dessa situação e promete ajudar e pede um pouco de paciência para Paloma e diz que Deus não deixará que sua vida termine nessa situação. E diz também que não descansará até encontrá-la e a resgatará, e todos os responsáveis serão punidos mediante a justiça americana. Heloísa encerra a ligação e chama o seu marido e pede a sua ajuda, porque ele é policial, e conta tudo o que Paloma relatou. Então seu marido diz que estavam diante de um grande esquema de tráfico de mulheres e que precisava ser impedido e prender todos os responsáveis. Paloma, depois que encerrou a ligação, devolve o celular para a jaqueta do cliente, que logo em seguida desperta e paga a Paloma o valor do programa e vai embora. Ela então pega o dinheiro e o joga dentro de uma caixinha depositória dos programas. Nesse mesmo momento, Paloma começa a retroceder seus pensamentos no passado e lembrou-se do que Heloísa lhe disse no escritório sobre ter sido usada para destruir uma família. E lembrou-se do que fez com Alex e como contribuiu para causar o seu divórcio, e que, movida pelo amor ao dinheiro, se envolveu com Carlos e reconheceu o seu erro, que tudo o que está passando é resultado do seu pecado. Então Paloma faz o que sempre foi improvável para ela, se ajoelha ao pé da cama e reconhece Jesus como seu libertador e salvador, e pede perdão a Deus pelos seus erros e pecados, principalmente pelo que fez à família de Alex. Paloma não se sentia digna por sujar seu corpo com vários homens, mas entendeu que a misericórdia de Deus é infinita e tem a certeza que Heloísa encontrará um jeito de tirar ela daquela situação. Com paz de espírito, retorna para o seu quarto, que divide com Alicia, e compartilha com ela a experiência de sentir o perdão de Deus, e incentiva a sua mais nova amiga a procurar o mesmo caminho em meio àquele deserto. Enquanto isso, o marido de Heloísa, que tem por nome de Carl, americano e que também conhece o idioma brasileiro,
planeja uma forma de encontrar o local em que Paloma é mantida presa para se prostituir. Foi então que ele decide investigar pela cidade, se fazendo de cliente em busca de programas. E sabendo que Carlos busca e vende jovens para os aliciadores, sabe que são pessoas poderosas e que o negócio de prostituição é grande. Cal informa para sua esposa como vai proceder em sua investigação e diz que prenderá todos os responsáveis, principalmente Carlos, e completa também dizendo que assim que provar o seu envolvimento, que é para Heloísa pedir demissão da empresa Ferreira Júnior. Na próxima noite, então, Cal dá início ao seu plano e começa a vaguear pelas ruas do Brooklyn, procurando garotas de programa para conseguir informações sobre um ponto fixo de prostituição. Cal encontrou várias pelo caminho e foi colhendo informações até chegar a um ponto fixo de prostituição. E notou que existe um forte esquema de segurança no local, que inclusive era muito luxuoso para se tratar de um prostíbulo, porque sua fachada não representava essas funções. Mas Cal se precaveu e não levou nada que o identificasse como policial, nem a sua arma levou consigo, para não estragar o disfarce. Se passando por cliente, Cal entra e visualiza várias garotas de programa dispersas no local, umas dançando em pole dances, outras em gaiolas, e também percebeu que havia muitos empresários e pessoas importantes frequentando o local, inclusive Carlos Ferreira Júnior. Cal sabia quem era Carlos, porém Carlos não conhecia Cal, muito menos de que se tratava do marido de sua funcionária. Mas para não estragar o disfarce e a investigação, por agora não poderia pôr as mãos em Carlos até que consiga localizar Paloma e pegar o seu depoimento. Cal direciona o olhar para a área VIP e avista um homem rodeado por seguranças, sendo esses seguranças 2 homens e uma mulher. Cal entendeu de que se tratava do dono do local. Carlos, sem saber de quem se tratava, se direciona a Cal e pergunta se é a primeira vez no local, que responde que sim, e que estava procurando a melhor garota, a mais sensual, que lhe deixaria quase apaixonado. Carlos dá uma gargalhada e diz para Cal que tem uma garota que acabara de chegar e está fazendo o maior sucesso devido à beleza do seu rosto angelical e curvas perfeitas de seu corpo. Cal pergunta qual o nome dessa garota, e Carlos responde e revela o nome de Paloma. E Cal entendeu que supostamente se tratava da mesma Paloma que sua esposa havia se referido, e também, mediante a todas as informações que colheu nessa investigação, e o ponto crucial é que o próprio Carlos, responsável pela sua venda, se encontrava no local e ele mesmo confirmou sobre ela sem perceber. Então Cal pede para ver essa misteriosa garota, que encanta a todos no local. Então Carlos foi pessoalmente buscá-la e a trouxe para Cal, e quando olhou para ela, a elogiou pela sua beleza incomparável, e também notou que o seu semblante não era dos melhores, porque não conseguia disfarçar sua tristeza, porque estava ao lado daquele que a deixou naquela situação. Cal então a chama para tomar um drink e se dirigiram ao bar e pede um uísque. Cal, para manter o disfarce, pergunta o valor do programa. Paloma responde o valor, mas pouco conseguiu olhar nos olhos de Cal, que pergunta por que esconde aquele lindo olhar verde de sua presença. Ela responde que está nervosa porque é nova no local e tem medo que venha a ser maltratada. Cal a conforta e pergunta se já não podem ir para o quarto para ficarem mais à vontade. Ela concorda e ambos sobem. Chegando ao quarto, Cal senta na cama. Paloma fecha a porta e diz para que Cal tire as roupas, e quando ela iria tirar as dela, Cal diz que nem ele e nem ela se despirão de suas vestes, porque ele não tem livre acesso ao seu corpo,
e que veio para trazer de volta a pureza daquele olhar. Paloma ficou sem entender e perguntou se estava brincando com ela e que não poderia sair sem fazer o programa ou poderia ser punida severamente. Cal então diz para Paloma não ter medo, porque veio para ajudá-la e se revela como policial e que foi mandado pela sua esposa Heloísa. Paloma na mesma hora cai de joelhos no chão e diz que foi a resposta de Deus. Cal diz que tudo que viu naquele lugar foi o suficiente para fazer expedir alguns mandatos e colheu o depoimento de Paloma. Depois de conseguir todas as informações necessárias com Paloma sobre o local, Cal promete voltar na noite seguinte para resgatá-la. E Paloma menciona sua amiga Alicia para que também seja salva, e Cal diz que salvará não apenas ela, mas também todas as garotas que ali estão presas e devolvê-las às suas famílias. Paloma ficou aliviada e agradeceu a Cal e também pediu para agradecer a Heloísa por não ter se esquecido dela, e que eles foram os anjos enviados por Deus para lhe resgatar, não somente daquela situação, mas também da sua alma. Cal diz para não dizer a ninguém sobre sua conversa, para não pôr em risco a investigação, e que já é suficiente para iniciar na próxima noite a operação de resgate. Cal paga o valor do programa para não pôr a vida de Paloma em risco e promete que irá voltar para resgatá-la e se retira do local. A infiltração foi um sucesso e o depoimento de Paloma foi crucial para elaborar uns mandatos de prisão para os responsáveis do prostíbulo, inclusive Carlos. Chegando à casa, transmite a informação para Heloísa e diz que na noite do dia seguinte voltará para cumprir os mandatos de prisão no prostíbulo. Heloísa pede para Cal tomar cuidado e também não deixar que nada de ruim aconteça com Paloma, e Cal promete. No dia seguinte, no departamento de polícia, a operação de resgate das mulheres estava sendo elaborada pela guarnição que irá ser liderada por Cal e cumprir todos os mandatos de prisão, e naquela altura a polícia já estava de posse do nome de cada um dos criminosos responsáveis do prostíbulo. A noite cai, e as guarnições prontas em tudo que planejaram, partem para o local de prostituição, mas deixam suas viaturas a algumas quadras e seguem a pé. Cal dá ordem para que os franco-atiradores nos prédios próximos derrubassem os guardas do terraço do prédio, enquanto que ele se dirigia para a portaria de encontro aos dois guardas. Os guardas reconheceram Cal pelo fato de ter vindo a noite anterior e os surpreenderam e não puderam reagir e deram livre acesso a Cal no prostíbulo, enquanto que a guarnição os continham, e tudo foi muito fácil. E assim que Cal entrou, deu ordem para que as guarnições aguardem novas ordens, porque primeiro teria que encontrar Paloma para retirá-la em segurança antes da invasão. Foi então que ele avistou Paloma sentada na área VIP, ao lado do dono do prostíbulo, que tem por nome Antônio Valverde, acompanhado de Carlos e seus 3 seguranças de confiança. Paloma avistou Cal e sorriu, sabendo que veio para resgatá-la. Porém, nesse dia, Antônio fez questão de manter Paloma com ele na área VIP, não a disponibilizando a nenhum cliente, o que torna muito difícil a aproximação de Cal. Como não havia jeito de se aproximar de Paloma, Cal decide autorizar a invasão das guarnições dentro do prostíbulo, imaginando que Antônio tentará fugir sem levar Paloma. E quando a ordem foi dada, a guarnição entrou com aproximadamente uns 30 homens e houve muita correria dentro do estabelecimento. Para a surpresa de Cal, Antônio se levanta puxando Paloma pela mão enquanto que os seus seguranças faziam uma espécie de escudo em sua frente, protegendo ele, Paloma e Carlos.
Os seguranças de Antônio começam a atirar na direção das guarnições, então Cal saca a sua arma e atira na direção dos seguranças de Antônio, atingindo um deles, o levando a óbito naquele instante. Os dois que sobraram atiram na direção de Cal, que se protege atrás de uma pilastra. Antônio e Carlos entram por uma porta para fugirem por um local secreto e desaparecer com a Paloma, que era o seu lucro mais valioso. Cal corre em direção a essa porta, porém não conseguiu ultrapassá-la porque estava trancada. Foi então que aparece Alicia e diz que sabe onde termina essa passagem secreta onde Antônio fugiu com Paloma e que, se forem rápido, conseguirão alcançá-los. Cal acompanha a Alicia e chama mais 2 policiais com ele e seguem para o local secreto de fuga de Antônio. E chegando a uma espécie de estacionamento, Antônio, Carlos e Paloma e seus seguranças saem por uma falsa parede. E dando tempo de ação, Cal ordena que os seguranças restantes sejam abatidos simultaneamente. Os 2 policiais obedecem à ordem de Cal e abatem os 2 seguranças, restando apenas Antônio e Carlos acompanhados de Paloma. Carlos então saca sua arma e começa a disparar contra Cal, Alicia e os policiais, mas acaba sendo abatido por um franco-atirador e morre no local. Antônio, sem saída, se rende e levanta as mãos, desistindo de lutar, e liberta Paloma. Mas algo não estava certo. Paloma corre em direção a Alicia, que acabara sendo atingida no peito por um dos disparos de Carlos. Cal então liga para a ambulância para cuidar de Alicia. Paloma, ajoelhada diante de Alicia, a segura em seu colo e a conforta, dizendo que tudo vai acabar bem. Porém, Alicia responde que a morte será inevitável, mas que pelo menos irá em paz. Naquele momento, Alicia confessa seu amor a Cristo, pelo que testemunhou na vida de Paloma, pelo seu arrependimento do passado, e que isso a impulsionou a buscar conforto em Deus em meio àquele deserto. Como um último pedido, Alicia pede para Paloma levar um objeto com valor sentimental para sua mãe quando retornar ao Brasil. Paloma pega esse objeto e promete que entregará. Após isso, Alicia descansou para sempre nos braços de Deus. Antônio foi preso e condenado por tráfico de mulheres, e o envolvimento de Carlos nesse esquema após a sua morte veio à tona e causou um grande escândalo na família Ferreira Júnior, fazendo com que a família perdesse parcerias e ações, causando um grande prejuízo às empresas, e sendo obrigada a fazer muitos cortes e demitindo funcionários em massa por falta de dinheiro. Heloísa foi contemplada a ser demitida da empresa Ferreira Júnior e decidiu aproveitar esse momento para concluir a ajuda que se propôs em dar para Paloma. Paloma, após ter passado por esse trauma, encontrou conforto em Deus e agradeceu a Heloísa e Cal por tudo que fizeram por ela. E após a cremação de Alicia, Paloma retorna para casa com Heloísa, onde está hospedada, e diz que precisa voltar para o Brasil para cumprir o que prometeu a Alicia e também corrigir um erro do passado. Heloísa então diz que agora que está desempregada, aproveitará esse tempo para relaxar, e diz que voltará também para o Brasil junto com ela, para passar um tempo e rever os familiares. E completa dizendo que tem uma irmã também cristã no Brasil, e vai apresentá-la a ela e visitar a sua igreja. Paloma se alegrou com a novidade e no mesmo dia compram a passagem e partem da América para o Brasil. Depois de algumas horas de voo, elas chegam ao Brasil, pegam um táxi e primeiramente se direcionam ao local onde moram os familiares de Alicia, e lá devolvem um objeto e as cinzas de Alicia para sua mãe, que reconhece que pertence à sua filha desaparecida e chora a morte de Alicia, e agradece a Paloma por ter devolvido. Após isso, Paloma retorna para sua antiga casa e, para sua surpresa, encontrou em sua casa o seu velho criado José. José, ao ver Paloma,
fica surpreso, mas com muita felicidade por ela ter voltado, já que criara a jovem desde que era uma criancinha, e exclama: "A minha menina voltou." Paloma abraça José e demonstrou muito carinho a ele, e José diz a Paloma que finalmente ela teve um verdadeiro encontro com Deus. Paloma pergunta como ele sabe que ela se rendeu a Cristo, e José diz que Deus havia mostrado a ele que iria acontecer, e isso lhe foi revelado em uma das orações diárias que fazia por ela. Paloma se emociona com as palavras de José, mas diz que ainda falta uma coisa para ser totalmente feliz. José diz apenas que Deus é paciente. No dia seguinte, Paloma se encontra com Heloísa à noite para irem à igreja que a irmã de Heloísa frequenta e partem. Chegando à igreja, o culto ainda não havia começado e a irmã de Heloísa ainda não havia chegado. E depois de alguns minutos, a irmã de Heloísa chega e quando vê a sua irmã, fica muito feliz depois de tantos anos sem se verem. Heloísa então apresenta a sua irmã para Paloma e diz o seu nome. Esta é minha irmã Ana, e elas se cumprimentam. E Heloísa pergunta a Ana onde está o seu marido, porque não o conhece devido ao seu antigo trabalho na América e não pôde estar presente no casamento da irmã. Foi então que o marido de Ana aparece a Heloísa e Paloma, se locomovendo em uma cadeira de rodas, e nesse momento Paloma fica paralisada no que os seus olhos viram. Eis que Alex estava diante de seus olhos, e o mesmo também se pasmou ao ver Paloma ali diante de seus olhos, e também diante da sua esposa. Paloma então pronuncia o nome de Alex, e Ana ficou surpresa em ver que eles se conheciam, pois não fazia ideia de que estava diante da mulher que quase arruinou o seu casamento. Heloísa também ficou surpresa, então de repente Paloma cai de joelhos ao chão diante de Ana e Alex, e pede perdão pelo mal que causou a eles. Ana, sem entender, pergunta do que devia perdoá-la, e Paloma revela que ela foi a responsável por ter quase destruído a sua família, e também por Alex estar naquela cadeira de rodas, e revela que ela foi a mulher que seduziu Alex e que depois o abandonou para fugir com um homem rico, mas que está de joelhos implorando o perdão dos dois, porque a consequência do que fez foi cara e dolorosa e merecia a morte, mas Deus teve misericórdia e lhe concedeu o perdão. Ana, naquele momento, segura Paloma pelas mãos e a levanta e diz que a perdoa, porque se Deus não lhe condenou, quem seria ela para lhe condenar? Alex também diz para esquecer o passado e que já a perdoou desde o dia que voltou para Deus, e que está muito feliz por ela ter entregado a sua vida para Deus. Heloísa fica impressionada com tudo que viu e glorificou a Deus por ter cuidado de tudo, para que esse momento chegasse, o momento de perdão. Então todos cultuaram a Deus nesse dia juntos, e Paloma testemunhou diante da igreja o que Deus fez por ela na América, e o quanto ela pôde sentir o agir de Deus em sua vida. Depois de alguns meses, Paloma se apaixona por um irmão piedoso da igreja e se casa, e Alex e Ana se tornam seus padrinhos de casamento. Heloísa volta para a América para junto de seu marido Cal. Paloma forma uma linda família e teve uma linda menina e pôs o seu nome de Alicia, em memória da sua amiga que muito lhe ajudou na América e está agora nos braços do Pai Eterno. E assim alcança a melhor felicidade que uma mulher de Deus poderia querer e viver em paz de espírito, e todos os dias provou o fruto desse espírito em sua vida. Nessa história relatada, vimos as consequências vividas por Paloma pelo seu pecado do passado. Alex também pagou quando Deus retirou os movimentos das pernas, destruindo o seu ego masculino, porém alcançou misericórdia pelo seu arrependimento e provou o amor de Deus. Mas Paloma ainda vivia em pecado depois de tudo que aconteceu em seu envolvimento com Alex,
não bastava para ela ter tentado destruir seu casamento e almejou algo grande em sua vida. Paloma já estava cansada daquela rotina do escritório e o destino pôs em seu caminho o milionário Carlos. Paloma, movida pela avareza, almejou mudar de vida usando seus encantos para conquistar Carlos e aparentemente acaba conseguindo. Foi então que nesse momento, enquanto que ela desprezava Alex pela sua invalidez, conseguiu convencer Carlos a levá-la embora para a América e abandonou Alex. O amor ao dinheiro e às riquezas sempre foram uma fonte para toda desgraça humana, e muitos por essa ilusão caem muitas vezes na cilada do diabo, e muitos até deixam a fé em Cristo por essa cobiça. Em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 10, está escrito: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Por amor ao dinheiro e às riquezas, Paloma se traspassou com uma dor terrível. Aquele que para ela lhe proporcionaria riquezas, acaba levando-a para o abismo da prostituição. Antes disso, Deus usou sua serva Heloísa para lhe revelar sua soberania em relação ao seu passado. Mas Paloma endureceu seu coração e não deu ouvidos à voz de Deus. Naquele momento, Paloma se colocou a sentir o mover de Deus, mesmo que ela tenha feito com o coração duro, porque o Senhor sabe de todas as coisas e permitiu que o mal chegasse até ela, para tratar o seu espírito. Muitas das vezes questionamos Deus pelas coisas ruins que nos assolam. Crente ou não crentes, somos destinados a padecer as mesmas necessidades e perseguições. Porém, é diferente o modo de tratar de cada um. Quando um ímpio padece necessidade ou perseguição, procuram confiar em sua própria astúcia para sair daquela situação. Mas o crente confia somente em Deus, como diz em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paloma foi entregue contra a vontade para se prostituir, porque essa foi a porção pelo seu pecado do passado, e Deus queria tratar o seu espírito ali. Olhando para a nossa realidade, ainda é muito comum a exploração sexual em muitos países, e os aliciadores de mulheres escolhem jovens de baixa renda entre 13 a 25 anos. Existem jovens em algumas partes do mundo que são obrigadas a se prostituírem, muitas vezes até pelos próprios familiares, outras mantidas em cárcere privado, assim como aconteceu com Paloma quando foi vendida por Carlos. Paloma alcançou misericórdia de Deus e não permaneceu por muito tempo naquela situação, principalmente quando reconheceu o seu erro passado e se arrependeu e pediu perdão a Deus, mesmo naquela condição impura que se encontrava. Na palavra podemos encontrar o exemplo de misericórdia que Deus tem a um pecador que se arrepende. E vemos isso acontecer com a meretriz Raabe, quando ajudou os espias de Israel a fugir de Jericó. Na invasão a Jericó, Deus preservou Raabe e sua família, por ela ter contribuído com a vitória de Israel nessa guerra. E ela e sua família, sendo estrangeiros, abraçaram a fé no Deus de Israel e viveram como israelitas. E a história vai dizer que ela casou-se com Salmão e teve um filho por nome Boaz, que foi incluído na importante genealogia de Jesus. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, e tem misericórdia e perdoa, e muda a história. Após o arrependimento sincero de Paloma, Deus opera um milagre e usa Heloísa e seu marido Cal para resgatá-la da prostituição que foi obrigada. Assim, Deus também puniu com juízo a Carlos e os criminosos deste esquema. A família Ferreira Júnior caiu em ruína após o escândalo da participação de Carlos nesse crime. Alice, em seu último momento, entrega sua vida para Deus e alcança salvação por tudo que fez em ajudar sua amiga Paloma, sendo ela também prisioneira do prostíbulo.
Após o seu resgate, Paloma volta para o Brasil com Heloísa, que diz que tem uma irmã cristã e decide levar Paloma para sua igreja. Chegando o momento, elas foram e, para surpresa, a irmã de Heloísa é Ana. Porém, Paloma nunca conheceu Ana, mas quando se aproximou o marido de Ana, Paloma viu que se tratava de Alex e se surpreendeu. Paloma pede perdão a Ana e Alex por tudo que causou no passado, mas como Ana era uma mulher piedosa, concede o seu perdão, assim também como Alex, e cultuaram a Deus juntos. Depois disso, Paloma viveu em paz e depois de alguns meses conheceu um homem piedoso da igreja, se casou e formou a sua família. O perdão é uma característica do cristão. Devemos sempre perdoar por mais difícil que seja, porque Deus se agrada daquele que perdoa. Em Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13 diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se somos salvos, devemos perdoar. Cristo morreu para que alcancemos a salvação e não a condenação. Deus nos perdoou com seu muito amor, a ponto de entregar seu único Filho em preço de redenção por nossos pecados e transgressões. Quer maior exemplo de perdão do que esse? Seja tolerante, julgue menos, pratique a verdade e busque a Deus para mudar o seu coração se não sabe perdoar. Deus te ama e seu amor não tem limite. Reflita nessa história de perdão, assim como na história anterior, e repense em suas ideias de perdão. Deixa um gostei abençoado nesse vídeo e se inscrevam em nosso canal e ative as notificações para serem notificados a cada vídeo novo. Compartilhe essa história em suas redes sociais. Talvez possa alcançar vidas perdidas pelo adultério e a avareza. Paz seja com todos vós e até a próxima história.